Quero convidar você a tomar o seu lugar, vamos nos assentar. Nós vamos dar início. Vamos nos assentar. Sejam muito bem-vindos. Que bom que você atendeu o convite para estar aqui nessa noite. Nós vamos prestar um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Que bênção! Nós estamos aqui no último domingo desse mês especial que nós dedicamos às famílias. E certamente o Senhor renovou graça, bondade, misericórdia sobre a nossa casa. Nós tivemos essa noite, uma noite de oração, de clamor, buscando ao Senhor de todo o coração, para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa curar as nossas emoções, para que Ele possa nos dar paz, e nós certamente experimentamos a misericórdia e a bondade de Deus. Queridos, Salmo de número 16, Salmo de número 16, diz assim: protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de Ti. Até aqui. Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de Ti. Nós precisamos sempre lembrar essa verdade, de que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. E nesse mês nós fizemos isso. Nós relembramos o fundamento, que é o Senhor, a base da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Certamente nós nos preocupamos com contas para pagar, com a educação dos nossos filhos, com o que vai ser do futuro da nossa família. Mas a gente relembrou que é a graça de Deus que nos acompanha, inclusive nos nossos pecados, erros, desacertos, mas a misericórdia do Senhor é que renova sobre nós a cada manhã, e nós vamos descobrindo que Ele é tudo aquilo que a gente precisa, é Ele quem nos dá a direção, é Ele quem nos dá a sabedoria para fazer as melhores escolhas, e sem a presença do Senhor, todas as outras bênçãos ficam vazias de sentido e de significado. Então que no meio da dor, no meio da tribulação, que às vezes afeta a nossa casa, a gente possa ter como oportunidade de olhar para o alto e relembrar essa verdade. Senhor, nós declaramos, Tu és o nosso Senhor, não temos nenhum bem além do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Coloque sua vida diante de Deus agora em oração. Vamos começar agradecendo ao Senhor, invocando a sua presença, que Ele venha nos visitar poderosamente nessa noite, que o Teu Espírito, o Espírito do Senhor, possa ministrar no nosso coração. Ó Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite de culto, de louvor, de adoração. Obrigado por cada irmão, cada irmã, cada família aqui presente. Nós tivemos essa noite de busca, de entrega, e nós colocamos em prática, Senhor, essa verdade. Não temos nada além de Ti, Tu és o nosso bem maior, Senhor. Como é bom poder experimentar a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Vem de encontro, ó Senhor, a cada coração nessa noite. Fala poderosamente, ministra, ó Deus, verdades eternas para nós nessa noite, por meio do Teu Santo Espírito, Senhor. Perdoa os nossos pecados, cura as nossas famílias, ó Deus, cura a nossa casa. Enche-nos, Senhor, de alegria de viver na Tua presença, ó Pai. Aceita, Senhor, o nosso culto, que nós queremos Te louvar e Te adorar nessa noite em espírito e em verdade, ó Pai. Recebe tudo no nome bendito do Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dar continuidade, queridos, convidando o Ministério de Louvor aqui à frente. Vamos bendizer e adorar ao nosso Deus.
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos juntos nesta noite declarar o nosso desejo de que Deus reine sobre a nossa vida, sobre o nosso caminho, sobre o nosso pensar e falar. Ele é o nosso Rei e Senhor. Amém? Convidar os irmãos a se colocarem em pé para darmos continuidade nesta noite de adoração. Vamos louvar com palmas. Vamos acertar, vamos lá. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo teu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Mais uma vez sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo teu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém, glória a Deus. Amém. Pela graça e o amor de Jesus derramado por nós, hoje nós somos livres para adorar e exaltar ao nome do Senhor. Como diz em 1 Coríntios 7:22, pois aquele que foi chamado pelo Senhor, sendo escravo, é pessoa livre e pertence ao Senhor. Que possamos nos render aos pés de Cristo. Digno, só teu nome é digno, de receber adoração. Santo, só teu nome é santo. Nos rendemos a ti, Senhor. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo.
tua graça me basta, ela me alcança, ela me alcança. O amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Vamos novamente. Digno, só Ele é digno, o nome dele é poderoso. Só teu nome é digno. Nos rendemos a Ele. Me rendo a receber adoração. Santo é o teu nome, Deus. Santo, só teu nome é santo. Me rendo a ti, Senhor. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça nos basta, Senhor. Louve. Tua graça nos basta, ela me alcança, ela me alcança. Amor tão sublime, eu posso me achegar a ti, eu posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. E ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, Ser livre pra me derramar diante de ti. possamos ser livres, irmãos, nessa noite para adorar a Ele, dizer o quanto Ele é digno de louvor, e que estamos gratos àquilo que Ele tem feito por nós. Somos livres e ser livre para te adorar, livre para te exaltar, Senhor, e ser livre para me derramar diante de ti. E ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua grandeza sobre nós, Senhor. Obrigado por ter a liberdade de morar num país que ainda assim podemos ter a liberdade de louvar ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela tua dignidade sobre nós, porque o Senhor é digno. Agradecer o nome do Senhor sobre nós. Somos gratos aos cuidados do Senhor com a nossa vida, Deus. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, muitas vezes a falta de confiança que nós temos, ó Deus. Mas somos livres para te adorar,
livre para engrandecer ao nome do Senhor, dizer que o Senhor é bom, que o Senhor cuida de nós, o Senhor tem cuidado da nossa casa, tem cuidado da nossa vida, que possamos ser exemplos vivos do Senhor, testemunha viva do Senhor, sermos imagem e semelhança verdadeiramente do Senhor às pessoas que nos cercam. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude e que as pessoas possam ver o reflexo do Senhor sobre nós, que as pessoas possam ver verdadeiramente a vida do Senhor em nós, que possamos fazer diferença, Deus, aonde nós estivermos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, na escola, no bairro, no mercado, na padaria, que as pessoas possam ver o amor do Senhor sobre nós, possamos refletir essa luz. E obrigado, Senhor, pelo nome do Senhor que é digno, o nome do Senhor que é santo. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Muito obrigado, Deus. Continue conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Isaías 43:2 nos diz para não temermos ao passarmos pelo fogo, porque as chamas não irão nos queimar, nem as águas podem nos afundar, pois não estamos sozinhos. Deus está conosco nos momentos difíceis. Não deixe a tempestade roubar a sua fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Os irmãos que deixaram o dia de hoje para ofertar poderão estar fazendo neste momento. Estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo, não temos que temer, temer porque
vai nos separar do teu amor, Senhor. A minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque Diga, se eu estou nós estamos guardados, meu irmão. Guardado por quem nunca perdeu batalha. O nome dele é Jeová. Seu nome é Jeová Jireh. irás prover de novo. Eu creio em ti. Quero orar pela sua família agora. Coloque a sua casa diante do Senhor. Coloque seus medos, suas angústias. Nós sabemos que todos nós somos provados na nossa fé. Todo lar passa por tempos de instabilidade, de provação, de angústia. Mas nós cremos nesse Deus amoroso que nos deu a vida do seu Filho, que nos deu salvação eterna na cruz e não nos negará bem algum. Seja qual for a tribulação que você esteja passando, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque a sua família diante do Senhor, coloque os seus filhos diante do Senhor agora, seu emprego, seus planos futuros. Vamos clamar, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar por cada família representada aqui nessa noite. Ó Senhor, o Senhor sabe o que o meu irmão, o que a minha irmã, o que cada pai, cada mãe está passando. Ó Deus, nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor venha ser o Deus presente e real na vida dessa casa, desse lar, ó Pai. Às vezes, ó Deus, as tribulações querem nos colocar em pânico, ó Pai. Nós ficamos atribulados, nós ficamos temerosos, nós nos esquecemos de olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, ó Pai. Mas eu clamo agora em nome de Jesus, vem revigorar, ó Pai. Vem revigorar a fé do meu irmão, da minha irmã. Vem trazer ânimo, vem trazer consolo, ó Pai. Vem curar as emoções, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, que se há algo que está faltando, o Senhor irá prover, ó Pai. E cada um aqui irá testemunhar a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua fidelidade, Senhor. Tira o medo do nosso coração, ó Pai, e nos dá a ousadia de viver pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Temer porque Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. a igreja pode se sentar. Convidar os nossos pequenos, nossas crianças, para que venham aqui à frente. Nós vamos orar com as nossas crianças. Muito bem, queridos, nossos pequeninos estão aqui. Tem visitantes, quiser vir, pode vir. Quiser vir, pode vir, depois sobe para a salinha. Olha ele aí, ó. Orochi. Ei! Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por cada criança. Obrigado pela vidinha delas. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Senhor. Derrama graça sobre cada uma delas, que elas possam se sentir amadas e acolhidas por Ti, ó Pai. Ministra no coraçãozinho delas a Tua palavra. Ministra também, ó Pai, em nós. Usa a vida do Teu servo, pastor Fabiano, que ele seja instrumento do Senhor nessa noite, capacitado por Ti. Cuida dele também, ó Pai, da sua saúde, da sua família, do seu lar, que ele possa se sentir abraçado por Ti, ó Pai, acolhido por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Crianças, convidar o pastor Fabiano aqui à frente.
Pastor Fabiano, para quem não o conhece, ele tem caminhado conosco, tem sido um grande amigo. Ele é pastor aqui no Presbitério Bragantino e é o presidente do Presbitério Bragantino, tem nos conduzido aí com a sua liderança, tem pastoreado na cidade de Atibaia, e ali está plantando uma igreja que será organizada agora no mês de agosto. Uma grande alegria ver o que Deus tem feito ali em Atibaia, pela vida, o ministério do pastor e a sua família. Então, ele está aqui para trazer uma palavra, para participar conosco nesse mês da família. Ele também que tem cuidado de muitas famílias, e rogamos a Deus a graça e a bênção sobre a vida dele. Seja bem-vindo, viu? Amém. Liguei. Ligou? Tá ligado. Som. Ok, queridos, quero saudar a todos com a graça e com a paz de Cristo Jesus. Amém? Uma alegria estar com vocês, me sinto honrado pelo convite para encerrar essa série falando sobre família. E eu entendo que família é o plano do coração de Deus, né? E aqui nós estamos com família estendida, que é a família da fé. Então, viver família é um projeto que Deus tem para você, para mim, para que vivamos bem, né? Mas de repente você está pensando, puxa, mas a minha família não é tão bom assim, dá trabalho. Mas é assim mesmo, né? Não existe família perfeita, não existe família estendida, igreja perfeita. Nós fazemos parte de uma família e Deus nos criou. E aí temos esse desafio de caminhar bem como família para a glória de Deus. Então é um grande desafio. Eu creio que vocês já ouviram bastante esse mês, iniciando o pastor Leonardo, grande amigo, o pastor Kleber, e agora nós vamos olhar um pouquinho sobre esse desafio de manter a chama acesa na família, de desenvolver uma espiritualidade saudável, né? Porque nós vivemos tempos de distorções das emoções, da espiritualidade. Então nós precisamos centrar os nossos olhos no Evangelho, na Palavra de Deus, para que possamos caminhar bem. Eu mandei uma foto da minha família, para que vocês conheçam. Eu acho que alguns já conhecem aqui. Pode projetar aí a foto da família. Isso. Está aí a Gabi, vai completar 18 anos. E esse é o Felipe, que vai completar 12 aninhos. E a Dani, que já falou comigo aqui em alguns encontros de casais. Então nós temos essa família e vocês são atuais, né? A próxima foto vai mostrar uma outra parte da nossa família. Pode colocar, olha lá. Ai, gente, essa é a Hope, a nossa cachorrinha, Esperança, né? Essa tem alegrado a nossa casa, também tem sido de uma grande alegria. Irmãos, presente de Deus, né? A nossa família é presente de Deus. Se nós pudéssemos tentar rascunhar e fazer, não ia sair tão bem quanto Deus preparou para nós. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Nós vamos trabalhar 2 textos, né? Vamos caminhar juntos para a nossa reflexão sobre a espiritualidade saudável em família. O primeiro deles é um texto de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 5 ao verso de número 9. Verso 5 de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 5. E aí você marque na sua Bíblia, e mais à frente eu vou abrir um texto do Novo Testamento, para nós olharmos um pouquinho de como Jesus ensinou e Paulo ratificou a palavra de Jesus no sentido de dar uma orientação fantástica para que nossas famílias caminhem bem. Ok? Então, Deuteronômio capítulo 6, verso 5, diz assim: chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Primeiramente, só isso aqui, queridos, só esse verso de número 5. Depois nós vamos
avançar um pouquinho. Então, quando nós falamos de família, nós temos esse desafio de olhar para a Escritura e entender, mas por que a minha família não anda tão bem como eu gostaria? Por que eu tenho dificuldade com a minha esposa? Por que meus filhos não obedecem? Por que eu tenho dificuldade com a minha sogra, com o meu sogro, com o meu cunhado? Por que a minha família me traz desgosto em vez de alegria? Essas são perguntas que afligem o nosso coração e fazem parte da nossa trajetória. A nossa vida ela é feita de ciclos, desde o nascimento até quando o Senhor nos prepara para partir. A questão é de que algo aconteceu no caminho. Deus criou todas as coisas em 6 dias. E Ele criou o homem e a mulher. E ordenou que eles povoassem a terra. Mas os nossos representantes, Adão e Eva, resolveram desobedecer a Deus. E aí, irmãos, se estabeleceu o caos em tudo que existe. Nas relações familiares, na vida. E aí nós temos que experimentar tragédia, sofrimento, violência, por conta de uma ordem natural, pós-queda. Assim como Adão e Eva desobedeceram a Deus e houve o pecado, entrou o pecado na humanidade, desajustando todas as coisas, o novo Adão, Cristo Jesus, ele vem restabelecer o caos. E é por isso que nós proclamamos que Jesus Cristo salva, restaura e redime. Porque a nossa esperança está nele. A nossa espiritualidade deve estar nele. A nossa família deve estar nele. Nele nós conseguimos avançar. Essa é a realidade, irmãos, da vida. Então você entende por que as nossas emoções elas são distorcidas e precisamos de ferramentas e profissionais para ajudar no desenvolvimento. Por que muitas vezes nós temos tanta dificuldade de buscar a Deus, de estudar a Escritura? Porque esse caos, ele é latente na nossa caminhada. E é interessante que todas essas questões nos chocam por quê? Porque Deus criou todas as coisas e olhou para tudo que Ele criou e falou, uau, tudo bom, maravilhoso. Mas a queda gera então o caos. E por isso eu e você precisamos nos esforçar para buscar uma família com relacionamentos saudáveis, espiritualmente falando. O fato de você ir a uma igreja ou fazer parte de uma igreja não garante que a sua família terá um relacionamento saudável. Porque existem muitas comunidades cristãs que têm relacionamentos nocivos, legalistas, fora da régua da graça e da espiritualidade saudável. Então veja só, é muito difícil a caminhada. O próprio Jesus disse, tenham paz, tenham ânimo, eu estou com vocês, mas neste mundo nós teremos aflições. Aí de repente você vai falar, puxa, mas tem tanto pastor aí, pregador, coaching, falando que a gente é lindo, que a gente é um espetáculo da criação, que se a gente quiser a gente vai avançar, basta querer, vamos ficar ricos, vamos... Irmãos, isso é uma falta terrível de uma realidade do que diz a Escritura. O próprio Jesus, Senhor e Mestre, o amor que veio a esse mundo morrer por mim e por você, disse que nós seremos afligidos. Portanto, essa espiritualidade saudável, ela deve ser buscada. Mas o que nos impede de viver essa espiritualidade? Em primeiro lugar, a correria. Eu não sei você, mas eu pisco, já segunda-feira já é sexta. E parece que ficou faltando, poderia ter um dia de 30 horas, de 38 horas, 24 não está dando.
Essa correria, esse excesso de informações, esse ativismo, gera um esgotamento, que é o momento da história que todos nós estamos vivendo. As pessoas estão cansadas, exauridas. Esse é um problema para desenvolver uma espiritualidade plena e saudável. Segunda coisa muito importante, que é uma marca da nossa sociedade, o egoísmo. O individualismo. É tudo eu, é para mim, eu. E aí Jesus, ele caminha no meio do povo e ele olha para o próximo. É muito diferente. Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, a caminhada de Jesus é totalmente diferente deste mundo. E é por isso que ele foi preso, condenado e morto. Porque ele veio nos ensinar a verdade que traz vida. E os crentes daquela época viviam o legalismo. Esse Moisés que nós vamos falar aqui. Ele traz os parâmetros, mas os líderes sufocam. E as pessoas estão adoecidas, porque é muito difícil viver todas as leis. Mas existe uma outra coisa muito importante que tem impedido a gente de desenvolver uma espiritualidade saudável. São as distrações. Você é uma pessoa distraída? Você se perde? O que tem levado você a se distrair? Sem brincadeira, irmãos. Eu sou sempre fui desde o início, do mundo digital, das máquinas, de tudo que existe. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, para a gente cultuar a Deus. Isso é bom. Mas eu recebo tantas mensagens no meu celular, e nem que eu queira vai pulando, né? Mensagem disso. Mas você pode desativar. Mas, queridos, é uma distração atrás da outra, que nos impede de desenvolver uma espiritualidade, de escutar Deus. Por quê? Porque a gente está escutando outras coisas. A gente está olhando para a vida das pessoas nas mídias. E nós vamos adoecendo, emocionalmente falando. Não conseguimos nem desenvolver espiritualidade. Tamanha a nossa exaustão digital. O excesso de informação. Eu luto todos os dias contra isso. Esse é um grande problema também. Terceiro, e por último, irmãos, falta de conhecimento e propósito da vida e da existência. De repente você está assim, eu vivo, mas não sei por que eu vivo, vida, céus, nada dá certo, agora eu vou para isso, agora eu vou para aquilo. Amargou, perdeu sentido. E aí, queridos, olha que interessante, essa falta de conhecimento e propósito não é somente você olhar no símbolo de catecismo da nossa denominação, né, e você entender, você vive para quê? Eu vivo para honrar e glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se isso não vem daqui de dentro, do entendimento de que você existe para a glória de Deus, você existe para viver um propósito que Deus já predeterminou e estabeleceu uma agenda para que a tua vida seja o instrumento dele. Se você não entender isso, você vai se debater. E aí você vai querer viver outras agendas que não é a agenda que Deus estabeleceu para você. Pastor, mas como eu sei? Eu também não sei da sua, eu sei da minha. E é muito difícil, porque diante de tantas coisas que existem, a distração e as minhas vontades, os meus desejos de fazer aquilo que eu quero fazer e que eu gosto, e que é lícito, pode tomar o quê? O centro do meu coração. E aí isso vai virar um ídolo. E tudo que ocupa o centro da sua vida e do seu coração, que não seja Cristo, é idolatria. É um grande desafio.
Por isso, Moisés, pós-queda, caminhando com o povo, ele vai estabelecer alguns princípios normativos para que o povo caminhe bem e seja feliz. E aqui eu quero voltar para nós lermos até o verso de número 9. Ele diz no verso 5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Palavras essas, irmãos, que trazem vida. E ele fala aqui para o ser humano que vivia naquela época, mas para a família. Ele fala de você, da sua casa, dos seus filhos, e esse é o segredo para que você seja feliz. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o povo foi feliz com essas instruções? Caminharam bem depois de que Moisés desceu, é isso aqui, faz isso e vai dar tudo certo? Não. Por quê, queridos? Porque o povo é pecador. Eu ensino para os meus filhos desde pequenininho deles, vocês são pecadores. E um dia minha filha, tinha uns 5 aninhos, começou a ficar brava com essa palavra, porque essa palavra afronta mesmo. Ela falou: pai, mas você também é, e você é um pecador grandão. Aí eu falei: eu sou mesmo, filha, mesmo. E nós precisamos entender. Filha, você entende isso? Ah, entendo. Há uns 2 anos atrás foi meu menino, voltando da escola, bravo, fechou a cara. E aí no carro começou a dar resposta assim para mim, com uns 9 aninhos, e eu fiquei na minha. Aí ele viu que eu fiquei triste, cheguei em casa, tirei a mala, tirei as coisas, começamos a fazer lição. E aí ele virou para mim fazendo lição e falou: você ficou triste, né, pai? Eu falei: fiquei, filho. Ah, da maneira como eu falei com você, não foi? Eu falei: foi. E aí ele falou assim: papai, eu não sei por que eu faço essas coisas. Eu falei: filho, porque o pecado habita em nós. E nem sempre a gente é amável, a gente se torna ignorante com as palavras, para tentar externar algo que a gente está vivendo, algum problema. Certamente você viveu alguma coisa de manhã e você estava... Não foi? Ele falou: foi isso, papai, me perdoa. Eu falei: claro. É a queda, irmãos. Afetou a gente, não tem como falar que a gente é um espetáculo da criação, a gente brilha, é ouro puro de ofício. Não tem, irmãos. A gente precisa desesperadamente da graça de Deus. Desesperadamente da graça de Deus. Gostei demais do tema desse mês da igreja, porque é a graça de Deus mesmo, irmãos. É ela que nos impulsiona a viver como família. Então, uma coisa é muito clara: nós vamos ter que sair da religiosidade para desenvolver uma espiritualidade saudável. E aí nós vamos ter 2 tipos de lentes pelas quais nós vamos enxergar a vida. Ou a gente vai querer usar a lente da religiosidade, das regras, das leis, faça isso, não faz aquilo, ou a gente vai pôr os óculos do Evangelho e da graça, aonde Jesus Cristo está à frente do nosso pensar e das nossas ações. Jesus andou assim, irmãos, no meio do povo. Ele era um cara terno, amor. Ele quebrantava as pessoas com o jeito que ele chegava, que ele abordava, que ele tratava. Ele não era duro a ponto de rachar no meio. Ele contava uma parábola no meio de uma dificuldade, para fazer com que a pessoa entendesse o que ele estava querendo dizer. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. O seu ministério foi crescendo.
E mesmo assim, irmãos, pasmem, os apóstolos que andaram com ele dia e noite durante 3 anos, no final da jornada terrena, sabe o que aconteceu? Cadê eles? Cadê eles? Jesus falou que ele ia ser preso, que ele ia ser entregue. E aonde estão os apóstolos? Somente 3 mulheres e João lá no dia da crucificação. Isso para mostrar para eles o quão frágeis nós somos. Mas Ele é Senhor, Ele venceu a morte. E por isso nele nós podemos avançar, em busca da maturidade espiritual. E é por isso que nós, pais, devemos todos os dias investir tempo nos nossos filhos, nas pessoas que moram conosco, porque família, irmãos, é aquelas pessoas que residem num lugar e vivem junto. Hoje a configuração da família mudou. E nós vamos ter que ter muita graça e muito amor para abençoar todas as famílias e ainda anunciar que há esperança. Por isso nós falamos que a igreja é a família estendida, onde temos irmãos e irmãs caminhando junto. E assim, irmãos, eu quero dizer para vocês que é possível sim desenvolver uma espiritualidade saudável. O caminho dessa espiritualidade saudável está a partir das Escrituras. Em primeiro lugar, conheça a si mesmo. Você conhece você mesmo? Faça uma análise de você mesmo, você e você. Parece estranho falar assim, né? Esse é o primeiro passo. Pense sobre você. Saiba quem você é. Anote as características, as virtudes, os defeitos. E aí, se você quiser crescer muito diante de Deus e da sua vida e da sua família, convide a pessoa que você tem mais intimidade. No caso do casal, é o cônjuge. E aí você pergunta assim para ele, tem que ter coragem. Um dia eu fiz isso lá em casa, quase morri do coração. Falei, amor, quem sou eu? Aí ela ficou me olhando assim, eu não vou falar não. Você que se vira aí. Falei, você não falou que me ama, que estaria comigo até o fim? Eu quero saber. Fala das minhas virtudes, fala dos meus defeitos e eu quero crescer. E naquela manhã, irmãos, nós pudemos nos alinhar com o propósito de ser e existir em família, para que a nossa família avançasse. E nós fazemos isso todos os anos com os nossos filhos agora. No final do ano, dezembro, a gente fecha para balanço. E aí a gente vê o que a gente pôs no papel e planejou para o ano, se aconteceu, e a gente planeja o próximo ano. E guarda uma cartinha no armário lá bem escondido para abrir em dezembro do outro ano. E para as nossas crianças, que já não são tão crianças, quais são os seus sonhos? Põe aí, o que você quer? Papai, quero uma bola, quero um videogame, quero... Não sei, vamos ver. Mas que mais você... quero passar de ano. E aí nós vamos alinhando os propósitos. E falando também da vida, do ser. Porque, irmãos, quem que conhece a nós? Não é o nosso cônjuge? Nós temos que nos desnudar no que diz respeito ao ser, para que nós cresçamos. Não tem como, irmão, se queremos crescer. Isso normalmente acontece secularmente, quando começam a acontecer as brigas, onde um e o outro prefere sair do que enfrentar a realidade. Olha que desafio que é. Não é fácil. Todas as semanas a gente recebe contato de famílias e de casais que estão passando por momentos de dificuldade. E não tem outra saída, é olhar para a cruz. Menos eu, mais Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. É assim a vida cristã. Por isso,
O grande desafio é você, no dia, investir tempo na sua vida, investir tempo no seu cônjuge. Da última vez que nós demos palestra, eu e Dani aqui, nós perguntamos para os casais qual foi a última vez que o maridão convidou a esposa para sair para jantar. E aí a gente viu o pessoal meio que... né? Uma coisa tão simples, não é? É um desafio. Então, investir tempo, conhecendo a si mesmo e investindo tempo na família, vai fazer com que a sua comunhão com Deus se desenvolva. Segunda aplicação, mentoria e discipulado, irmãos. Ou seja, você ter afinidade com alguém da comunidade que tem um pouquinho mais de experiência na caminhada com Cristo, onde você vai caminhar junto. Vai caminhar mesmo, correr, dar uma volta lá no lago. Outro dia vai conversar sobre a vida. Outro dia vão sair as duas famílias para passear. Investimento de tempo. Irmãos, com a questão da tecnologia celular, a gente investe muito mais tempo em nós mesmos e no que nós gostamos do que nas pessoas. E a cada dia nós vamos nos conhecendo menos. Semana retrasada, eu fiquei em choque, porque lá em casa, além dos nossos tempos de devoção em família, eu, a Dani e as crianças, uma vez por semana, nós vamos ao psicólogo. E aí, a minha psicóloga, eu acho que ela é a mais brava de todas. E eu agradeci a Deus, porque tem que ser brava mesmo, né? E ela falou assim para mim, Fabiano, qual foi o momento da tua história que você tirou um tempo para você mesmo? Aí eu falei, doutora, você sabe, né? Porque nasceu os filhos e agora já acorda com eles lá já correndo em casa, arrumando mochila, material e lancheira, e sai correndo. Aí minha esposa sai antes para a escola, eu saio depois com eles, e larga um e larga outro. Então, falou, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei qual é o momento que você tira um tempo para você. Olha que desafio isso, irmãos. Que desafio. Na hora eu lembrei de Jesus, quando ele, depois de uma jornada, de um dia ou de vários dias, ele acordava cedo de madrugada e saía para se recarregar com o Pai. E ele é Deus. E nós não, nós vamos, vai a agenda avassaladora. Ou seja, Deus nos permite ferramentas maravilhosas, pessoas profissionais que nos ajudam no desenvolvimento emocional, e nós temos a rica oportunidade de ter a santa palavra de Deus, que nos instrui, que são os melhores conselhos de Deus, para que seus filhos amados sejam bem-sucedidos, por onde quer que eles estejam. E aí, caminhando para o final, nós vamos entender que essa parte de mentoria e discipulado tem a ver com o desenvolvimento da piedade. Piedade não é fazer cara de bonzinho, ou de dar comida para o pobre. Isso não é piedade. Piedade é um estado de espírito de obediência e vida no Senhor, aonde as marcas de Cristo estão exalando do nosso ser no dia a dia. Isso é piedade. Nós vamos entender que esse investimento aos pés da cruz nos faz ter e investir tempo de profundidade e qualidade na nossa família. Qual foi o último momento, período que você investiu tempo de qualidade na sua família? Uma das grandes tristezas no leito de morte, uma pesquisa foi revelada que alcançou a porcentagem maior,
é quando as pessoas estão em fase terminal, elas relataram: eu gostaria de ter tido mais tempo com aqueles que eu amo. Nós podemos sim fazer diferente e fazer diferença. Nós podemos buscar desenvolver uma vida espiritual saudável. O teólogo Tim Keller, ele diz que o maior ministério, a maior ocupação, a mais digna de um homem e de uma mulher é a família. Projeto do coração de Deus. Eu quero terminar lendo o texto de Efésios, no capítulo 5. Nós não vamos ter tempo de nos aprofundar nele, mas é um texto muito conhecido. Vocês podem abrir comigo, Efésios capítulo 5, a partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O grande segredo para uma vida cheia do Espírito é você viver em sujeição a Cristo e um ao outro. No que diz respeito à família, cada um cumprindo o seu papel para a glória de Deus. Gostaria de ter mais tempo para nos aprofundarmos nos papéis da família, porque é muito importante. Nós somos um time e todos devemos nos esforçar para que a nossa família caminhe bem. Vocês estão dispostos? É um desafio, né? Já cansou até, ai pastor, tudo isso até me cansou agora, hein? É um desafio, mas eu tenho certeza que você ama a pessoa que você tem como família. E você quer desenvolver o que há de melhor e saudável para a glória de Deus. Esse é o recado de Deus para você, meu irmão e minha irmã, fechando esse mês, para que a sua família seja uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Eu passo a palavra ao pastor Kleber. Não sei se ele quer que eu ore agora ou depois. Tá. Convidar o Felipe a vir aqui à frente, irmãos. Nós vamos dar uma palavrinha para a igreja. Ô, Ademilson, lá na minha sala tem uma caixa azul, eu acho, da contabilidade. Aquela caixa, traz lá para a gente aproveitar aqui, antes do final do nosso culto. O Felipe dá uma palavrinha para a igreja, nosso presbítero, e ele é assessor contábil aqui da igreja, né? Falar um pouquinho como foi o nosso trimestre aí, só mostrar também o trabalho que tem sendo feito, desafiar a igreja aí para que a gente possa continuar avançando. Ele vai só trazer, só para você. Não tem a projeção.
Ele quer que eu fale de cabeça, eu não lembro não, gente. Tem que pegar o livro. Olha lá, ele está trazendo isso. É mais fácil. Assim eu não falo nada errado. Boa noite, irmãos. Então, agora a gente com uma nova administração também, junto com Laércio, Carneiro e Ivan, né, que já estavam aí, eu, Daniel, Diego, e aí a gente viu a necessidade de algumas mudanças, como uma prestação de contas para os irmãos, né? E aqui é um trimestre que é o Ademilson, o Zé e o Samuel já avaliaram o livro, né? Esse aqui é o balancete do primeiro trimestre, irmãos, da igreja. Então, aqui está a vida da igreja, de tudo que entrou, tudo que foi gasto, está aqui dentro. Todas as despesas da igreja, né? E o que vale salientar para os irmãos é assim, em comparação do ano passado, a gente caiu a arrecadação. A gente teve uma média de 26, não foi? No ano passado. E nesse primeiro trimestre, a gente teve média de 21 ou 22. Então, a gente conta com a fidelidade, porque a gente fez um planejamento dentro do conselho, em cima daquilo que a gente tinha arrecadado no ano passado, com uma projeção de aumento da inflação, 4%, 5%, nada mais que isso. Então, a gente conta com a fidelidade dos irmãos, porque a gente fez projetos, né, com o pastor Luiz, com o missionário, e a gente quer abraçar mais projetos. Acabou a obra da igreja, mas a gente tem projetos para abençoar, então a gente conta. Então, esse primeiro trimestre deu uma caída com relação ao ano passado, está tudo pago, tá, irmãos? Está tudo em dia, a gente não está devendo nada, mas para a gente cumprir todos os projetos que a gente tem no conselho, a gente precisa da fidelidade dos irmãos. Então, se alguém quiser também, tiver alguma dúvida, quiser olhar, qualquer membro com seus direitos e deveres em dia, pode olhar, tá, irmãos? A gente nomeia os 3 para facilitar, para que eles representem vocês. Mas qualquer irmão está à disposição, tá bom? A gente está com um projeto já, começamos. Agradecer o Zé. O Zé está aí? Não vi, não. Então, agradecer o Zé, que tem me ajudado bastante, o Ivan. Eu que estou pouco tempo aqui, então eu vou correndo, estou ajudando eles. A gente está no projeto de legalização da igreja, e vai bastante custo para isso, porque tem que atualizar a planta, bombeiro, despesas com extintores, com outras coisas. E a gente precisa fazer, né, irmãos? A gente precisa ter o alvará e a licença de funcionamento do prédio. Então, agora a gente terminou toda a reforma e a gente começou esse passo. Então, a gente já está caminhando. Creio que, se Deus quiser, até final de junho, começo de julho, a gente já vai estar com tudo na mão. Mas isso despende dinheiro. Não tem jeito. O engenheiro não trabalha de graça, ninguém trabalha. A gente tem que contratar os profissionais para que eles façam todo o serviço para a gente. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a gente, sei lá, junho, julho, a gente já vai estar com toda a documentação, com a licença na mão, tá, irmãos? Então, eu conto com vocês, conto com a contribuição, todo o conselho, né? A gente conta com a contribuição dos irmãos, para que a gente possa cumprir aí os projetos, tá bom? Muito bom, irmãos. Nós não vamos cantar, não, porque estamos aqui, eu estou aqui desde as 4 horas da manhã. Né? A gente veio para a oração, ficamos, almoçamos, fui para casa, dei uma dormidinha, voltamos para o culto, mas queremos louvar a Deus aí, foi uma bênção. Antes de a gente fazer a oração final, só os avisos rapidinho, a nossa agenda. Primeiro, queremos agradecer quem está nos visitando aqui. Nós temos pessoas que estão aqui pela primeira vez. Então, a Bruna Aguiar e a sua filhinha Manuela, Deus abençoe, viu, querida? Seja muito bem-vinda, Manuela, seja bem-vinda, viu? Bom ter você aqui. Júlio Sardinha, cadê Júlio? Está ali também. Deus abençoe ricamente a sua vida. Seja muito bem-vindo. E tem um irmão que tem 2 nomes, o segundo nome é Francisco, eu não vou arriscar o nome para não errar. Seu primeiro nome é? Salustriano, então tá certo, é isso aí. Salustriano Francisco. Deus abençoe muito bem a sua vida, viu? Seja muito bem-vindo aqui no nosso meio. Espero que vocês possam retornar outras vezes. É muito bom ter pessoas novas aqui participando conosco. Então, queridos, a nossa agenda, a nossa reunião de comunhão e oração, na terça-feira, vai ser lá na casa do presbítero Carneiro e da Jô. Então, você está convidado a participar conosco, terça-feira,
lá na casa dos irmãos, esse tempo bom de comunhão e de oração. Também a live nas quartas-feiras, o pastor Luiz tem nos abençoado aí com a live, e domingo que vem, escola dominical normal, retomaremos aí a escola dominical. Os adolescentes aí tem nova matéria, tá? Nova revista para os adolescentes já chegou, então vão começar com aula nova aí para o próximo domingo. Muito bem, também no próximo sábado teremos aqui o English Church Service, the second English Church Service here. Come on, you are invited to stay with us and practice English, ok? Venha participar, venha praticar o inglês, vamos ter o nosso culto, temos convidado pessoas para participar aqui, vai ser um tempo abençoado. Também, é isso, né, English Church Service, e, rapaz, o Clube da Luta, quarta-feira está imperdível, hein? Ó, você aí que, se você não vier, você vai perder, hein? Depois não chora, hein? Depois não chore. Então, os homens aí, fiquem espertos, quarta-feira vai ser brabo, vai ser pesado, tá bom? Então, Clube da Luta aí, os homens na próxima quarta aqui na igreja. Também os jovens aí, o PUS, Deus abençoe ricamente, sábado eles estão aqui, os juniores também, em breve aí reunidos. Hoje é aniversário, é hoje o do Fábio, né? Deus lo bendiga, Fábio está lá no México, Deus abençoe ricamente. Gisele também vai fazer aniversário, a Gi, 22 anos, a Olívia vai fazer aniversário também, o Guilherme Almeida, esse irmãozinho aí já foi, o último ali, tá atrasado esse negócio aí. Deus abençoe, amém, Deus abençoe, vai com Deus, é isso aí. Vamos orar, chamar o pastor Fabiano aqui, ficar em pé, receber a bênção do Senhor. Ok, irmãos, vamos agradecer, né? É a oração em inglês ou é em português? Em português. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos juntos nessa noite. Cantamos a Ti, ouvimos a Tua voz, quebranta-nos e nos dê coragem, Pai, para viver uma família segundo o Teu coração. Abençoando essa família maior, a igreja, e nos dando, Pai, muito amor e graça para que na nossa família, em casa, possamos desenvolver uma espiritualidade saudável. Fique conosco, Pai, livra-nos do mal e que o grande amor de Deus, irmãos, a graça de Cristo Jesus e o poder sobrenatural do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas famílias e sobre a família estendida, a Tua igreja, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Vai em paz, queridos. Dá um abraço a quem está perto de você aí. Um abraço aos nossos irmãos.